Boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares, estamos ao vivo. 6 de maio de 2026. O que estamos vendo agora mesmo aqui em imagens exclusivas? É o navio Ondius, o cruzeiro Ondius, onde pessoas infectadas com o vírus faleceram e agora esse cruzeiro segue seu rumo. Desde o hemisfério sul até as Ilhas Canárias. O que vocês estão ouvindo? O governo da Espanha pretende desembarcar todos os passageiros do Ondius nas Ilhas Canárias. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui em Estratégias Militares. Família, deixem seus likes, seus comentários. Vamos começar. Estratégias. Muito boa noite, família. O programa que vamos fazer agora é sério, bastante sério, porque a situação assim pede e assim exige neste momento, enquanto estamos falando agora mesmo. Há um navio ancorado em frente à ilha de Praia, em Cabo Verde, que vai começar a navegar em direção ao norte até as Ilhas Canárias, para evacuar mais de 100 passageiros com um vírus que pode ter semanas de incubação, que já deixou mortos dentro do navio. E que neste momento os cientistas, a comunidade internacional e a OMS não sabem, não entendem. Como é possível que o vírus esteja se espalhando de pessoa para pessoa? Poderíamos estar falando, sem dúvida alguma, de que estamos enfrentando uma nova variante del virus que não conhecemos. Simples assim. Boas-vindas ao Estratégias Militares. Estamos en directo ahora mismo. Muito obrigado. Desculpem pela demora, vou ser sincero. E vou ser muito sincero com isso, acabei dormindo de tanto cansaço por causa de tantas notícias e tantas transmissões ao vivo. Então peço desculpas de coração, não gosto de fazer as pessoas esperarem, são horas que passei estudando tudo isso. Eu não sou médico, antes de tudo, quero dizer, eu não sou médico, não sou especialista em vírus nem em patógenos. Não tenho nada a ver com isso, sou uma pessoa normal, mas acho que tenho bom senso. E eu quero entender, e agora vocês vão ver, como pode ser que esse navio que saiu do sul da Argentina em uma expedição para ver o Polo Sul, ou lugares ou ilhas do Polo Sul, algo que é fascinante, algo que é incrível, vai acabar nas Ilhas Canárias, potencialmente com uma cepa que não foi investigada de um vírus que é mortal. Quero entender como é que de todos os países que existem, entre o lugar onde começa essa emergência médica, o navio vai acabar na Espanha. Primeiro de tudo, antes de mais nada, quero mandar um mega abraço para todos os tripulantes, a 14 espanhóis na tripulação, passageiros que estão passando por um momento difícil agora, mandar um abraço, um mega abraço. E todo o nosso respeito. Isso não vai ser uma questão de egoísmo, não vai ser sobre temos que fazer algo, não podemos virar as costas. É uma questão de bom senso, muito bom senso. Família, superchats abertos. Neste momento temos os canais de contato do canal abertos. Temos também o PayPal.me para estratégias militares para colaborações. Muito obrigado, de verdade. Vocês não imaginam o quanto essa colaboração é importante para cobrir os custos do canal e para que possamos fazer isso 24 horas por dia, o que, como vocês estão vendo, é completamente exaustivo. Eu falo sério, estou exausto, mas precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso porque já aconteceu com a gente na época da Covid. Naquele momento não existiam estratégias militares, eu acompanhei de perto todo esse assunto. As coisas não foram feitas da maneira certa. E eu acho que agora mesmo estamos prestes a cometer um erro fatal. Horrivelmente fatal.
Vamos ver. Em primeiro lugar, de onde vem esse barco? Para que as pessoas entendam a magnitude do que estamos falando, a seriedade do que estamos falando e o que está em jogo para a Espanha, a União Europeia e o mundo inteiro. Vamos ver de onde vem. Vamos ver algo que aconteceu no ano passado com o antivírus. Em um laboratório. Na Austrália. Tudo isso nós vamos ver. Convido vocês a assistirem a reprise. Deixem seus likes e comentários, por favor. Se vocês não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Vamos ver primeiro o navio. Este é o itinerário desse navio. Ele esteve no sul da Argentina. Eles navegaram por todo o hemisfério sul. Eles passaram por Santa Helena e ficaram próximos à África do Sul. A África do Sul se recusou a aceitar o navio. Santa Helena não sabemos. Algumas das ilhas que ficam entre esse lugar e Cabo Verde também não. Nenhum dos países que vocês veem na África aceitou receber essas pessoas. Dar apoio a eles. Eles estão exatamente onde vocês verão agora. Neste lugar. Vamos ver por aqui. No nosso mapa naval. Onde está? Ali. Eles não estão no porto, mas fora dele. Ilha de praia. Cabo Verde. São ilhas? Ficam perto da África. Não pertence a Portugal. É um país soberano e independente. Foi uma colônia portuguesa. O navio Ondius está aqui agora mesmo. A uma distância segura do porto. Não é permitido a ele atracar, nem entrar, nem desembarcar ninguém. Imagens de Ondius. O Ondius é um cruzeiro que não é típico. Ele se dedica à exploração, é um cruzeiro exploratório. Chegar a lugares que não são habituais, verdadeiros paraísos para os olhos. Que poucos mortais podem se dar a esse luxo. Normalmente é um cruzeiro caro. Uma passagem no Ondius pode custar uma verdadeira fortuna. Não é uma viagem feita para turistas. São para amantes da natureza, pessoas que querem explorar, conhecer lugares do mundo. Que muitas pessoas normalmente não têm acesso. Visitar geleiras. Visitar ilhas. Em condições climáticas muito rigorosas, ver fauna e animais que normalmente não se vê. Explorar como faziam nossos antepassados. Para descobrir este mundo, esse é o Ondius. Aí vocês estão vendo. É um barco que, quando acontece o que está acontecendo agora, começa a fazer uma viagem. Incrível, obrigado. Sendo rejeitado em todos os países, e agora parece que a Espanha é o país que vai recebê-los. Aí vemos isso. Ancorado. Obrigado, onde está? Há bastante tempo já. Imaginem como a tripulação está se sentindo. 3 pessoas morreram. E não é fácil. Não é nada fácil. Obrigado. Mas o que é esse tal de onda Viru?
Vamos colocar aqui um infográfico que fizemos no Estratégias Militares, para que as pessoas entendam e percebam. Vamos ver. Este é o Ondaviru. Não é algo desconhecido. Ao contrário da Covid. O hantavírus é conhecido. Ele está presente na América, Europa e Ásia, em áreas rurais, florestas e regiões onde vivem roedores silvestres. O hantavírus é um vírus que é transmitido principalmente para os humanos através do contato com roedores infectados, com a urina e as fezes. Pode causar duas doenças graves: síndrome pulmonar por hantavírus e febre hemorrágica com síndrome renal. Sintomas: febre repentina, dor de cabeça, dores musculares, dificuldade para respirar, náuseas e vômitos, fadiga, fraqueza. Como é transmitido? Inalação de partículas de urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Ao remover poeira em locais fechados ou com pouca ventilação onde vivem roedores. Contato direto com roedores ou com superfícies contaminadas. Nível de risco alto. Pode ser fatal em casos graves. Médio. A detecção precoce aumenta as chances de recuperação. Baixo. O risco para a população em geral é baixo, mas a prevenção é fundamental. Ventile os ambientes fechados antes de entrar. Evite o contato com roedores. Limpe cuidadosamente as áreas. Use luvas e máscara ao realizar tarefas de limpeza. Mantenha o lixo em recipientes fechados. Feche rachaduras e aberturas nas casas. A prevenção é sua melhor defesa. Claro, era o que pensávamos até agora. Isso seria só mais um caso do mundo globalizado em que vivemos. Alguns turistas estiveram em um lugar, em um barco, há roedores no barco. Eles passaram por alguma superfície. Um turista levou a mão à boca ou respirou algum tipo desse vírus e se infectou. Tudo isso seria o caso normal, o caso habitual. Mas qual que é o caso que não é normal aqui? Está livre de roedores. Segundo informou o capitão e a empresa, não há presença de roedores dentro do navio. Além disso, pelo menos um dos casos dos falecidos foi infectado dentro do navio. Há outras pessoas suspeitas de estarem infectadas. Com isso já podemos falar de infecção de humano para humano, não de zoonose, não de passar de um animal para um humano. Nesse caso, de um roedor para humano, por meio de contato próximo e direto. Estamos falando de seres humanos. Podem transmitir a infecção. Algo com o qual as Nações Unidas e os médicos não contavam e não contam neste momento. A OMS e o governo da Espanha. Os especialistas em vírus falam do modelo que conhecem. Uma cepa que é transmitida pelo contato com fezes e urina de roedores. O que vemos aqui é a forma de agir esse vírus com alta mortalidade. Não é essa habitual.
Então, se a própria Organização da Saúde reconhece que há casos de transmissão de pessoa para pessoa, como é que vamos levar esse navio para o porto de uma ilha povoada que recebe turistas do mundo inteiro? E onde há voos para todos os destinos? Vamos ver o que dizem os especialistas que já falaram sobre a Covid-19 na época. Vamos começar por Fernando Simón. Quem é da Espanha já conhece. Agora vocês vão ver por que eu digo que já sabem quem é. Fernando Simón sobre o vírus. Não acredito que vá representar um risco para a Espanha de forma alguma. O vírus é transmitido de uma maneira muito específica, por contato com secreções de roedores. A transmissão de pessoa para pessoa é conhecida, pode acontecer, mas não é muito frequente e é difícil. E, portanto, se o navio não tem casos porque foram evacuados ou vão ser evacuados, não deveríamos nos preocupar. Temos que ser razoáveis com os riscos. Não é um risco alto. Vão ser tomadas, seja aqui ou em outro lugar, todas as medidas necessárias para controlar os riscos e será preciso resolver o problema. Acredito que há algum risco menor. Devemos estar atentos para adotar as medidas de controle certas, mas não vejo necessidade de grande preocupação da população agora. Se precisarem tê-la, ela irá embora. Mas neste momento, com certeza, não acredito que essa situação possa acontecer. Fernando Simón, ano de 2026. Fernando Simón, ano de 2020, antes de estourar a pandemia de Covid-19. A Espanha não vai ter, no máximo, algum caso diagnosticado. Esperamos que não haja transmissão local. Se houver, que seja uma transmissão bem limitada e controlada. A Espanha não vai ter Transmissão limitada e controlada. Nos trancando todos em casa com a focinheira na boca. Governo da Espanha. Quanto ao antivírus, quero transmitir tranquilidade. A situação está sendo avaliada com a Organização Mundial da Saúde, com a OMS. Serão tomadas as medidas necessárias para lidar com essa situação. Na verdade, há uma hora haverá uma reunião entre a OMS e o Governo da Espanha. Vou-lhe dizer que está tudo preparado para o atendimento, para a avaliação e, se for o caso, para a desinfecção, caso a OMS assim o exija. Mas insisto, neste momento, dado o horário, está acontecendo uma reunião entre a OMS e o Governo da Espanha. Uma reunião. Reunião entre a OMS e o Governo da Espanha. Agora vocês vão ver mais. Fiquem tranquilos, vocês vão ver mais. Vocês vão ficar impressionados com tudo isso. Vou dizer algo. O vírus tem um período de incubação de cerca de 6 semanas. Obrigado. Quem é o guru? Que não pensou em levar o antivírus para uma ilha? Onde haja uma população muito reduzida, onde seja possível montar um hospital de campanha adequado para esses passageiros e isolar essas pessoas. Muito obrigado. Durante 8 semanas. Por que nenhum dos gurus que temos em nosso governo pensa em algo assim? Porque temos que trazer um navio com uma cepa que não sabemos qual é, mas sabemos que está infectando. Para pessoas, para uma ilha habitada por milhares e milhares de pessoas, criando um problema muito maior. Por que ou para quê? Como assim? Como é que não podemos ir até a ilha de Santa Helena e montar um hospital de campanha para receber essas pessoas?
Levaram Napoleão para a ilha de Santa Helena e não podem levar um grupo de pessoas para receber atendimento médico lá? Que piada é essa que vivemos agora? Olhem para isso. Eles querem levar para as Canárias algo que pode ser resolvido muito mais perto. Ilha de Santa Helena. Tem um aeroporto isolado. Pode montar um hospital de campanha em poucas horas. É possível desembarcar essas pessoas, tirá-las do navio montar em um comboio com equipamento de guerra bacteriológica, todos protegidos com equipamentos NBQ, e levá-los para um ponto isolado. Daqui é possível tirar todas essas pessoas e levá-los até o aeroporto, por exemplo. Deixar a ilha em quarentena. Somente o pessoal da ONS poderia ir. Com proteção. Tem mais ilhas, hein? Quer tê-lo? Mais uma. Esta aqui é ainda mais fácil. Podem levá-los de barco até a praia. Que desembarquem. Ir para um hospital de campanha? Pertence ao Reino Unido? Existem centenas de ilhas onde se pode fazer uma operação desse tipo, em questão de horas. Se quiser, pode ser feito em horas. Mas até mesmo em Cabo Verde isso pode ser feito. Entendo que talvez Cabo Verde seja uma ilha muito mais populosa, mais difícil de controlar. Genial, existem mais ilhas. Existem ilhas em Cabo Verde que praticamente não são habitadas. Como assim não podemos fazer isso? Por que esse barco tem que ir para as Ilhas Canárias? É sobre Tenerife ou outra ilha? Para quê? Para colocar em risco a vida de centenas de pessoas? Quando não sabemos do que essa cepa é capaz? Porque não sabemos disso. Ainda não houve análises e estudos sérios. Mas a máquina do governo já está funcionando. O que dizem por aqui? Isso não acontece só agora na Espanha. Está acontecendo em todo lugar. Ano de 2025, eu acho. Isso que vamos ver agora não é deste ano. E quero que vocês escutem com atenção. Estamos ao vivo agora, família, no Estratégias Militares. Somos mais de 12 mil, mas faltam muitos likes. As reações são essenciais para divulgar. Urgente para alertar sobre o que virá. O pessoal nas Canárias precisa perceber isso. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não quero pensar mal. Mas acho que tem alguém que quer que isso aconteça. Obrigado. Não, quero enfatizar que não houve incidentes de saúde pública ligados a esses materiais.
Então, até agora não temos nenhuma evidência. Entendeu? Não. Cepas de vírus. Não há nenhum risco para a saúde pública. Não se preocupe com isso. Obrigado pelo vídeo. De qualquer evento que ocorra como resultado da perda ou destruição desses materiais. O departamento está tomando todas as medidas necessárias para garantir que tenha as devidas O departamento está tomando todas as medidas necessárias. questões regulatórias em ordem, está em contato com os órgãos federais de registro, os órgãos federais de acreditação, assim como com o nosso próprio Departamento de Agricultura. E a notícia é esta. 323 frascos contendo vírus mortais desaparecem de um laboratório na Austrália. Entre eles, quase 100 frascos contêm o vírus Gendra, transmitido de cavalos para humanos, com uma taxa de mortalidade de 57% CIP. 2 frascos contêm o antivírus, transmitido por roedores com uma taxa de mortalidade de 38%, e 223 frascos contêm o lisavírus, vírus da raiva, com uma taxa de mortalidade de quase 100%. Provavelmente, o desaparecimento será visto como perda de recipientes na transferência para novo congelador. O ministro da Saúde conduz investigação em 2024. Um barco. Um barco. Com turistas de diferentes países. Período de incubação, 6 semanas. Ambiente fechado. Convivência próxima. O caldo de cultivo ideal para que ocorra uma mutação dentro de um vírus. Natural ou não? Isso eu deixo para as pessoas que gostam de conspiração e dessas coisas. Eu sou uma pessoa pragmática que se guia pelos fatos e pela realidade. Como a esquerda espanhola já está vendendo isso? A humanidade, o auxílio, continuamos defendendo até hoje. É simples, a fachosfera hoje está calada. Mas aqueles que defendemos a humanidade não nos calamos, seja se vem de lancha ou de iate. Dizem que a esquerda defende tanto os que vêm em barcos pequenos da África, quanto os que vêm com vírus de outra parte do mundo. Ver para aquela inteligência que tem em nossos países. Uma inteligência incrível. Maravilhosa. Em outros países, em francês, dizendo no antavírus deste barco se é uma forma andina ou não. o mesmo discurso de Fernando Simon, que é o que se sabe, com secreções e fluidos de roedores, é assim que infecta. Mas além disso, aqui dizem, não se preocupem, já temos experiência com o Covid. Temos experiência com Covid. Hobby. As decisões estão sendo tomadas agora mesmo, nestas horas. Elas vão sendo tomadas à medida que se tem mais informações sobre a situação do navio. Aqui está Fernando Simon, e esta é a Rádio Cop Onda... Não, isto é Onda Cero, me desculpem. Um caso novo, as pessoas que... E os jornalistas já divulgando. É normal sentir calafrios quando se ouve Fernando Simon dizer que algo, seja o que for, não representa nenhum risco. Claro, dá calafrios quando ouvimos Fernando Simon dizer que vai haver poucos ou nenhum caso. Horizonte Iker Jiménez. Oficial da Espanha receberá a embarcação Ondius nas Ilhas Canárias em cumprimento do direito internacional e do espírito humanitário. Não se trata apenas de 3 pessoas, está falando do navio inteiro. A que comunicado você está se referindo aqui, Indra, sobre esse assunto? O navio inteiro? Então aqui está o comunicado. Fiquei impressionado com isso. A Organização Mundial da Saúde, em coordenação com a União Europeia, acaba de solicitar ao governo da Espanha que receba a embarcação MV Ondius nas Ilhas Canárias.
em cumprimento do direito internacional e do espírito humanitário. Por que não pediram isso em Santa Helena, Reino Unido, para a França, para Cabo Verde, para algum país da África, para a África do Sul? Neste momento, essa embarcação está em Cabo Verde, onde atracou após detectar um surto de infecção por vírus. Bom, e por que não é atendida em Cabo Verde? O que Cabo Verde tem de diferente das Canárias? O Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças está realizando um exame minucioso no navio para determinar quais pessoas devem ser evacuadas com urgência no próprio Cabo Verde. O restante seguirá a bordo, rumo às Canárias, onde esperam chegar no prazo de 3 a 4 dias. Ou seja, antes de terminar o exame minucioso, o governo da Espanha já sabe o prazo de chegada desse navio. E como isso é possível se o exame ainda não terminou? O porto específico ainda não foi definido. Uma vez lá, a tripulação e passageiros serão devidamente examinados, atendidos e encaminhados para seus respectivos países. Um vírus com um período de incubação de 1 a 6 semanas. O processo será articulado por meio de um protocolo comum de manejo de casos e contatos elaborado pela OMS e pelo ECDC. Contará com todas as garantias de segurança necessárias. O atendimento médico e os traslados ocorrerão em espaços e transportes especiais, evitando contato com a população local e garantindo a segurança dos profissionais de saúde o tempo todo. O governo diz aqui: divulgará os detalhes desse protocolo assim que forem definidos pela OMS e pelo ECDC. Além disso, informará pontualmente sobre sua implementação. A OMS explicou que Cabo Verde não pode fazer essa operação. Por quê? Por que Cabo Verde não pode realizá-lo? As Ilhas Canárias são o lugar mais próximo com as capacidades necessárias. Por isso, a Espanha tem a obrigação moral e legal de ajudar essas pessoas, entre as quais também há cidadãos espanhóis. Com base nessa mesma lógica, como parte do governo, também aceitou um pedido formal do governo dos Países Baixos para receber o médico do Ondius, que se encontra em estado grave e será transportado para as Canárias em um avião hospital ainda hoje. Ou seja, hoje mesmo, hoje. Há uma pessoa com andavírus, quantavírus ou algum vírus nas Canárias. Hoje. O médico do navio. E agora, como diabos o médico foi infectado? Contato direto com as pessoas infectadas. De um vírus que se supõe que só se pega através de secreções de roedores. Comentários no chat, acho que as pessoas devem estar bem irritadas. Eu imagino, não estou lendo o chat porque estamos fazendo isso ao vivo. Isso é uma verdadeira loucura o que estamos vendo agora. Eu já não sei o que diabos está acontecendo com o governo. Antivírus, andavírus, vírus, tanto faz como se chama o bicho. Tanto faz. Claro, eles para tirar o corpo fora dizem: vamos seguir o protocolo da OMS e do ECDC. Vamos seguir, porque em Cabo Verde não se pode realizar esse tipo de operação. Mas nas Canárias sim. Em Cabo Verde? Na ilha de praia há um aeroporto, há voos internacionais, há espaço para montar um hospital de campanha, podem chegar 4 aviões militares com todo o equipamento. A Espanha pode enviar se quiser, sem problema. Eles vão para uma zona isolada do aeroporto.
Aqui eles podem montá-lo fora da pista. Vamos ver. A ilha é enorme. Vocês estão de brincadeira? Quer dizer, vocês estão rindo de todo mundo? Está escrito claramente no papel. Eu não estou inventando nada. Por favor, censores do YouTube, cuidado com o que vocês fazem, porque eu não estou inventando nada. Este é um documento oficial do Ministério da Saúde da Espanha. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a operação não pode ser feita em Cabo Verde, mas que nas Canárias sim. Eu não entendo. Aí. 4, 5, 6 ou 7 ilhas em Cabo Verde. Em nenhuma é possível. Não podemos procurar uma ilha onde seja possível fazer um isolamento de 6 semanas dos passageiros. Obrigado. Para mim, tanto faz se são espanhóis, se há 14 espanhóis, 40 suecos ou 50 extraterrestres. Para mim, tanto faz. O que eu quero fazer é uma operação com a maior segurança possível, com um protocolo de segurança de nível militar. Diante de uma ameaça potencialmente fatal para o resto do planeta, porque nós não sabemos. E quem ri dessas coisas que vai perguntar para as pessoas que perderam seus familiares por causa do vírus? Obrigado. Os tolos que diziam que tomando paracetamol passava. o que dizem na TV? Porque aqui você só fica sabendo das coisas pela TV. A doença está gerando preocupação depois que várias pessoas adoeceram a bordo de um navio de cruzeiro de luxo no Atlântico. Até agora, pelo menos 3 pessoas morreram e 2 pessoas tiveram hantavírus confirmado, com mais 5 casos suspeitos. O mundo... Temos 3 mortos, 2 infectados confirmados e mais 5 pessoas suspeitas de infecção. Estamos vendo uma taxa de infecção alta em um vírus que alegam não ser transmissível entre pessoas. Existe uma variante chamada variante Andes. Da qual se comenta. Que poderia ser transmitida entre pessoas, a mais perigosa. Um navio que sai de Ushuaia, na Argentina. O vírus Andes, uma variante sul-americana do hantavírus. Especialmente na Argentina e Chile. Com diferentes linhagens e diferentes genótipos. Que apresenta uma síndrome cardiopulmonar por hantavírus de forma grave. E é o único que até agora há evidência de transmissão de pessoa para pessoa, em certos surtos. Seu reservatório natural, o rato de rabo comprido. Ou não. Com o bicho, a gente falava sobre pangolinas e morcegos. Voltamos ao clássico. Os ratos. A peste negra também. Os ratos. Voltamos a um clássico. O reservatório natural do bicho. O que os especialistas ainda dizem sobre isso? Sobre esse assunto?
Obrigada. A OMS quer que o cruzeiro afetado pelo surto do vírus chegue às Canárias e concordou com o Ministério da Saúde em enviar ainda esta tarde um grupo de epidemiologistas. Vão nos enviar? Bem, isso depende quero dizer, o navio, como dizia o responsável do governo das Canárias, o alerta foi dado em águas internacionais. E bem... Então, Telepedro, isso é Telepedro. São avaliados os riscos das pessoas que estão viajando no navio. São avaliados os riscos, principalmente das pessoas que são casos suspeitos, pois confirmados são apenas 2. E essas pessoas são evacuadas mais rapidamente para que possam receber tratamento, porque é muito importante que o tratamento de uma pessoa que supostamente está infectada pelo vírus seja iniciado o mais rápido possível. E então, por que isso não é feito em Cabo Verde? Por que vamos demorar agora 5 dias com essas pessoas? Se precisa ser rápido, por que escolher as Canárias? Se eles estão em Cabo Verde. No caso de haver outras pessoas dentro do barco que apresentem sintomas, então seria tomada uma decisão sobre essas pessoas. Seria tomada, não sabemos o que fazer. O que se faz, insisto, é cumprir estritamente a legalidade internacional. Ou seja, o barco estava em alto mar. Então... É preciso seguir a legalidade internacional. O barco está em Cabo Verde. Cabo Verde? Um regulamento sanitário que obriga ao dever de auxílio para as pessoas que estão doentes. Essas são evacuadas o mais rápido possível. Cabo Verde, não é? O mais rápido possível. Cabo Verde. Os passageiros seguem para seu destino com vigilância específica para... Como assim segue seu destino com vigilância específica? A mãe que os pariu? Para que não haja nenhuma complicação de nenhuma outra pessoa. Em princípio, o antivírus é um vírus pouco contagioso e o contágio entre as pessoas é baixo. 3 mortos, 2 confirmados, 5 suspeitos. A conta fecha. Pessoas que estão... Até mesmo as pessoas que estão no navio, claro. As pessoas que estão nas Canárias não têm nada com o que se preocupar. Nada com o que se preocupar. Canários, não se preocupem com nada, fiquem tranquilos. Mas as pessoas que estão no navio deveriam estar seguras se, como diz a OMS, já foram executados protocolos avançados de prevenção e controle da infecção dentro do navio, não é? Sim, foram realizados controles avançados, que é colocar o navio a 100 metros da entrada do porto de Cabo Verde. E daqui em diante, evite contato próximo com passageiros, já que a transmissão pessoa a pessoa é algo raro. Mas, e o capitão do navio disse, no meu navio não há ratos. Mas se for um vírus da Argentina, pode acontecer, então que não aconteça de novo. O vírus vem da Argentina. A culpa é do Milei. Vocês já vão ver. Casos, que o cruzeiro tenha terminado bem passado o período de incubação e fique apenas como mais um alerta para antivírus, só uma anedota. Isso não. Todos os anos. Acho que ainda tem uma caixa de máscaras em algum lugar. Tchau. Teremos que tirar as caixas e provavelmente voltar a comprar. Vendo os profissionais que estão a bordo nessa história. Obrigado. Há uma urgência para evacuá-los, mas eles serão levados para as Canárias. Não sei, mas agora vocês acham que isso afeta o planeta todo. A piada de levá-lo às Canárias. Obrigado. Onde há voos internacionais para qualquer lugar, você vai ver no que isso vai dar. Tem coisas que você não pode controlar. Você pode tentar minimizar, limitar. Você não pode controlar a natureza. Assim como o ser humano busca sobreviver. Pelos nossos meios, nossas capacidades, nossa medicina, nossos avanços tecnológicos. Um vírus, do seu ponto de vista, busca sobreviver. Porque esse é seu objetivo, sobreviver. Infectar, sobreviver, infectar, sobreviver. Tudo bem você fazer isso. Isso já aconteceu com o Ebola. A garota que se infectou com uma picada ficou nervosa e se espetou com a agulha. Pum, Ebola. Na Espanha. Um único paciente. Quando você tenta controlar coisas que não pode controlar e acha que é Deus, é quando a natureza te coloca no seu lugar.
Isso que estamos vendo, que a natureza te coloca no seu lugar. A natureza faz você se colocar no seu lugar. E esse é o lugar. No nosso país. Vamos ver. Antes de tudo, precisamos investigar o ocorrido. Fornecer assistência médica a bordo do navio. Os casos graves que não possam ser tratados no navio são transferidos para uma área isolada em uma ilha com baixa população, longe de qualquer possibilidade de infecção aérea. Você leva ela a 10 km a 5 km de um aeroporto e monta uma base lá. Todo mundo com trajes NVQ e com 3 perímetros de segurança. É assim que se faz. É assim que age um país sério, uma organização séria. Ninguém entra, ninguém sai sem se desinfetar, sem ter todas as medidas de segurança, protocolo individualizado. E você até disponibiliza uma zona de quarentena para as pessoas que tiveram contato próximo com essas pessoas. E as coisas são levadas a sério. Não. Descemos, levamos de helicóptero ou avião alguém que já está infectado, o médico do navio, a quem desejamos uma rápida recuperação o quanto antes. Levamos eles para as Canárias. Para as Canárias? Nas Canárias vamos ver o que fazemos. Fotografia do bicho. Digo isso para que vocês se familiarizem. Nova capa. Vamos colocar agora. Mas é tão difícil fazer as coisas. Certo? Ou pelo menos tentar fazê-las direito. Se tudo sair do controle, surgir uma infecção, se espalhar por meio planeta e formos eliminados, tudo bem. Pelo menos você tentou fazer o certo. Você tentou fazer direito. Mas eu acho que o plano de levar o barco e alguns caras de avião, outros por terra e outros por mar, tem furos. Muitos furos. Esse é o Antavius. E é que eu vi de novo. O governo não faz a menor ideia. Com o antavírus, transmito tranquilidade. Está sendo avaliado. Mas como assim tranquilidade? Para dar tranquilidade, você precisa ter dados, informações verificadas. Enquanto você não tiver essas coisas, aqui não há tranquilidade nenhuma. Nenhuma. Vejo isso como loucura. O pessoal de Cabo Verde falou: vão colocar esse barco aqui? Vão embora, se ferram. Não. Foi assim bem claro que Cabo Verde falou para eles: esse barco aqui não entra. Podem desembarcar ou levar alguém de helicóptero, tanto faz, mas aqui não entra. E agora ligam para a Espanha, para o Pedro. Pedro, sabemos que você tem sua esposa, que ela irá ao tribunal, que você tem essas questões. Vamos enviar um navio com antavírus e Pedro diz: genial. Pedro é o dos apagões, o da tempestade, o do vulcão, o da Covid. Pedro é de tudo. Pedro Sanches é o das pragas. Todas as pragas deste planeta acontecem com Pedro. E ele tão feliz. Ele diz: agora chega o antivírus pra gente por ali. E não fazemos os orçamentos do Estado. Dizemos que pela situação que temos agora, precisamos ajudar o turismo a se recuperar nas Canárias. Porque agora tem um surto de não sei o que, não sei quanto. Fantástico, fantástico. Junto com a Organização Mundial da Saúde, a OMS,
serão tomadas as medidas necessárias para lidar com essa situação. Na verdade, há uma hora haverá uma reunião entre a OMS e o governo da Espanha. Vou lhe dizer que está tudo preparado para o atendimento, para a avaliação, para, se for o caso, a desinfecção, caso a OMS assim o exija. Mas insisto, neste momento, neste exato instante, está acontecendo uma reunião entre a OMS e o governo da Espanha. Bom, amanhã vocês vão ver. Como vão começar os cancelamentos de viagens para as Canárias? Amanhã vocês vão ver. Amanhã vocês vão ver nas notícias, nas manchetes, cancelamentos nas Canárias. Se agora mesmo você tem o vírus sob contenção, obrigado. Se agora mesmo você tem o vírus em um navio, que diabos você vai tirar do navio, as pessoas do navio, obrigado. Eles não estão indo na Arca de Noé, que é um navio de luxo. Mande comida para eles, mande alimentação, mande médicos capacitados com proteção e atenda eles no navio. Se algum deles entrar em estado crítico, você tira ele do navio. Você o leva para um hospital de campanha em um local isolado. E aqui vão desembarcar mais de 140 pessoas. Onde 80 podem estar infectados? Onde? Skinny Butt com o antivírus, eu quero passar uma mensagem de tranquilidade, está sendo avaliado. Mas o que você sabe? Sabe o mesmo que eu. Nada. A situação, junto com a Organização Mundial da Saúde, junto com a OMS, serão tomadas as medidas necessárias para lidar com essa situação. Na verdade, a uma hora vai haver uma reunião entre a OMS e o governo da Espanha. Vou te dizer que está tudo pronto. Os regulamentos sanitários internacionais não impõem uma obrigação legal estrita de receber navios com surtos infecciosos. Os países podem negar a entrada por questões de saúde pública, como fez Cabo Verde. Aí está. O governo da Espanha já está mentindo. O governo da Espanha diz aqui e nós vamos provar. Nós vamos provar. Já chega. Já chega. Vamos ver. Eu vou ler primeiro e... Vamos ver. Um segundo. Não. A Organização Mundial da Saúde não pode obrigar um país soberano a aceitar um navio com pessoas infectadas. A OMS pode recomendar ações, coordenar respostas sanitárias, declarar emergências de saúde pública e sugerir medidas conforme o Regulamento Sanitário Internacional. As decisões sobre entrada de navios, fechamento de portos, impor quarentenas ou negar o desembarque seguem sob responsabilidade de cada governo. Durante a Covid, vários países rejeitaram cruzeiros, impuseram quarentenas portuárias e limitaram desembarques. Então, por que o governo está mentindo? Começamos bem. Começamos bem. Minha nossa. Olha isso.
Organização Mundial da Saúde afirmou que Cabo Verde não pode fazer essa operação. Não. Cabo Verde recusou o desembarque dessas pessoas em seu território. Primeira mentira. As Ilhas Canárias são o local mais próximo com as capacidades exigidas. A Espanha tem uma obrigação moral e legal de ajudar essas pessoas. Mentira. Não é obrigado. Por que não levam o médico para os Países Baixos em um avião medicalizado? Ele diz que os Países Baixos pediram que o médico fosse acolhido. Isso é revoltante, né? É muito revoltante. Ali está o navio em Cabo Verde. Ele isolou o vírus lá dentro e eles querem tirar. Isso é alucinante. Enquanto isso, os passageiros do ônibus não sabem o que vão fazer com eles. Aqui está o baixinho. Eu normalmente não faria um vídeo assim, mas sinto que preciso dizer algo, então anotei algumas coisas. Atualmente estou a bordo do MV Ondias, e o que está acontecendo agora é muito real para todos nós aqui. Nós não somos apenas uma história. Ele diz: não somos apenas uma história, não somos apenas um problema. Somos pessoas. Pessoas com famílias. Pessoas com famílias. Com vidas. Com pessoas que estão esperando por eles. Com vidas, com pessoas esperando por nós em casa. Com pessoas que estão esperando em casa. Há um monte de incerteza. E essa é a parte mais difícil. E essa é a parte mais importante. Ele está lendo isso. O que queremos agora? Agora mesmo. É nos sentirmos seguros. To have clarity. Ter clareza. E voltar para casa. If you're seeing coverage about this, então, se você vir notícias sobre isso, just remember that there are real people. Há pessoas reais envolvidas nisso. E é verdade. No ônibus, há pessoas reais. Potencialmente com um vírus que tem um período de incubação de 1 a 6 semanas. É doloroso para todos. É preciso lidar com essa situação com o máximo profissionalismo. Com a melhor avaliação de riscos. E isso está nos deixando assim. Me desculpem por dizer, mas isso está nos deixando assim. E a confusão que vai acontecer é enorme. É enorme. $130 mil pessoas faleceram. Com o bicho 19. Na Espanha. É que as Canárias não estão... E atenção a isso. Agora, para finalizar a história. Televisão de Pedro Sanches. Agora até eles mesmos percebem que isso é uma verdadeira loucura e um completo desvario. Por favor, escutem isso.
É que as Canárias não estavam previstas nessa escala. Na verdade, o destino final vai ser os Países Baixos. E por isso esse cruzeiro atracou em Cabo Verde. Poderia, ao subir para a região norte, pedir ajuda aos portos das Canárias? Poderia sim. Na verdade, é por isso que esse protocolo foi ativado entre diferentes instituições, entre as quais estão presentes a Sanidade Exterior, o Ministério da Saúde, ou até mesmo o Centro de Alertas Sanitárias. Inclusive também o Ministério dos Transportes, porque deveria decidir qual é o porto. Em todo caso, esse caso de antivírus não é o primeiro que acontece aqui na Espanha. Há apenas um ano, houve um caso na Catalunha. Fiquem tranquilos, isso já aconteceu antes. Não se preocupem. O navio não precisava parar aqui, mas tudo bem, vai parar a caminho dos Países Baixos. Eles vão minando cada lugar. Ei, eu gosto de Cabo Verde. Eles me parecem bastante sensatos. Dizem, aqui vocês não vão descarregar isso. Vocês descarregam os espanhóis nas Canárias. Eles gostam disso. Obrigado. Vejam, é uma coisa curiosa, é uma das viagens que eu gostaria de fazer, conhecer tudo o que é o Polo Sul, que é uma região super desconhecida, com ilhas incríveis, com paisagens únicas. Eu adoraria ver isso. Fazer esse cruzeiro seria uma experiência fantástica. Mas é preciso entender os riscos que envolve, neste momento, desembarcar essas pessoas em uma ilha como as Canárias. E continuo insistindo, desde o local onde a infecção é detectada até as Canárias, há centenas de lugares muito mais preparados para as necessidades técnicas que essa operação exige. Muito mais. Vamos aos comentários dos superchats aqui em Estratégias Militares. Esse é um tema que vai ser fulminante nos próximos dias, vocês vão ver. E só vai se falar disso, só vai se falar disso. Confira os comentários da comunidade. Insisto novamente em meu maior respeito a todas as vítimas, pessoas afetadas por isso, familiares. Queremos o melhor. Justamente por isso, porque queremos o melhor. Queremos exigir que essas pessoas recebam o melhor tratamento possível que possa existir. O cuidado e apoio mais profissional possível. Mas isso não justifica colocar o planeta inteiro em risco. Porque o perigo é real. Se não fosse real, já teriam desembarcado em um hospital comum. Há um perigo real. Há algo desconhecido. Ignoramos o tipo de cepa. Não sabemos como esses casos de infecção entre humanos estão ocorrendo. H2H. Não sabemos nada. Por que não conseguimos fazer direito? Obrigado, Beni, seja bem-vindo. Marina Álvares, seja bem-vinda. Colaboradores Estrela. Beatriz, muito obrigado por essa colaboração. E, Biete, obrigado pela ótima informação. Losanidas, pessoa humilde, sincera e estratégica, muito grande. É que isso, volto a dizer, eu não sou especialista em virologia, em vírus, em guerra bacteriológica, nem nada disso. Eu disso sei o básico, ou o que me explicaram na época. Mas existe um protocolo que se chama isolamento total e prevenção da propagação da doença ou do patógeno. Bom, então aqui isso está sendo descumprido. Completamente. Completamente. Júlia, muito obrigado. Udelia, te perdoamos pelo atraso. Somos humanos e sabemos que você já está há muito tempo sem dormir. Por favor, não vá para as Canárias. As Canárias são incríveis. Incrível. Abraço para todos os amigos das Canárias. Queremos que estejam bem. Queremos que o mundo esteja bem. Bem. Muito obrigado por esse superchat. Elias, muito obrigado.
Manolo, um grande salve para os moderadores que tiram um tempo para cumprimentar todo mundo. É titânico com 10 até 20 mil pessoas. É isso mesmo, temos os melhores moderadores do planeta. Olha, muito obrigado. John, Sanches e a esquerda gostariam de causar outra pandemia para reduzir a população e limitar ainda mais nossas liberdades. Não sei. No Chile, o hantavírus é conhecido e transmitido de roedores para humanos por fezes, urina ou superfícies contaminadas. O contágio entre pessoas é muito raro por isso mesmo. Porque o que está acontecendo é tão raro que nem mesmo os cientistas, especialistas em virologia, médicos, sabem o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, você não pode agir com um protocolo comum. E é isso que está sendo feito agora. Primeiro, o que você tem que fazer é isolar o foco para ganhar tempo e poder entendê-lo. Porque nessas coisas, infelizmente, e sendo muito duro com isso, a vida de 140 pessoas não pode colocar um planeta inteiro em risco. Tudo bem? É duro assim. É duro assim de engolir e de dizer. Mas alguém tem que dizer isso. Porque é senso comum, lógica. Isso vai além dos sentimentos e da moralidade. Estamos falando de um assunto sério, muito sério, que pode resultar em algo ainda mais sério. E quando sai desse lugar, é imparável. Vimos isso com a Covid. Começou na China. Chegou um avião em Málaga com chineses para disputar uma competição esportiva. Pum. As pessoas foram para a Itália. Pum. Os aeroportos não foram fechados. Pum. E foi assim. E tinha gente que dizia, vamos fechar os aeroportos, ninguém sai, ninguém entra. A coisa terminou com todo um país trancado em casa e batendo panelas na varanda. Obrigado. Ou aplaudindo. A esquerda quer distribuir isso globalmente e já está vacinada. Não sei se existe vacina, acho que não. Tente descansar, por favor. A gente te ama, mas você precisa dormir. O sono não se recupera, você envelhece rápido. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua informação valiosa. Não, velho, já estou. Já faz 2 anos e meio, imagina só. Tenho aqui o bastão para me locomover. Brincar. Não há vacina universal aprovada ou vendida contra o vírus. Isso só confirma meu argumento. Não há cura. É seu corpo que precisa sobreviver. 38% de chance. Acho que no navio essa chance de morrer está bem mais alta. Três infectados, 3 mortos. Há uma 4ª pessoa em estado grave. Será que eles estão atrás da indenização financeira? Não acho. Há pessoas que já tiveram o vírus e ficaram com os anticorpos. Depende da cepa, Bernardo. São muitas coisas. Você pode ter anticorpos de uma cepa, mas talvez essa cepa não sirva. Talvez a cepa que está dentro desse navio seja uma cepa que a gente não conhece. Porque como ainda não foi feito um estudo, mas as pessoas vão descer, vão ser enviadas de avião para suas casas, para depois irem ao McDonald's, ao Burger King ou a qualquer outro lugar para comer. Vai dar uma volta. Querem nos trancar de novo. Quase nada se sabe da mutação. Obrigado pelas informações e abraços aos moderadores. Diz Miriam. Muito obrigado, Miriam. Olha, estratégias. Sempre houve vírus na Argentina. Há séculos, não acho que seja como o bicho. Deveria acabar aqui. Tomara. Mas você é especialista. Eu sou especialista. O planeta é especialista em antivírus. Essa cepa foi estudada.
Foram coletadas amostras e já sabemos exatamente o que é a cepa Andes ou a cepa Kilimanjaro ou a cepa Veletar. Não. Como não sabemos, como não se sabe, não se pode tomar medidas sem saber com o que estamos lidando. É um princípio comum. Na guerra bacteriológica de vírus ou de agentes patogênicos, você não pode tomar medidas sem saber quem é seu inimigo e com o que está lidando. Como ele vive, funciona e pode ser eliminado. Este é o caso claro. Não sabemos nada do que está acontecendo nesse navio. Pronto. Fernando, me disse se não é pra ficar puto podendo colocar uma ilha em quarentena? Eles levam pro continente. Correto. Pra uma ilha onde tem uma quantidade absurda de voos internacionais. 247. Quando a temporada de verão ainda vai começar? É justamente quando se ganha mais nas Canárias. É Pedro de peruca, não se enganem. Martim, muito obrigado. Floribete. Qual era a rota? Vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa. Muito bem, vamos ver. Rota do navio. Só as Canárias podem receber um navio assim. Supostamente. Segundo a ONS. Segundo o governo, conforme a ONS. Aqui está a rota. Obrigado pelo superchat. Antônio. Precisamos isolar o foco e a cepa. Veja o Sanches cometendo outra atrapalhada. Isso é bom senso. A origem não é mágica. Algo entrou no navio no local de origem. Existem agências de controle de doenças, mas não agirão. Sim. Sim. Embarcá-los nas Canárias. Enviá-los de avião para casa. Reparem em como a história foi evoluindo. As primeiras cepas do vírus eram ou pareciam ser mais mortais do que as que vieram depois. O período de incubação era mais longo, depois foi ficando mais curto. Os vírus evoluem. Esse é o perfil genético deles, evoluir para sobreviver. Em um ambiente fechado, como naquele navio, esse vírus pôde evoluir. Porque nunca tinha acontecido uma situação assim, de dentro de um navio ter essa situação com esse vírus. Obrigado. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E não é possível o que está sendo feito. De jeito nenhum. Mas aí está. Aí está a situação. Aliás, assim que terminarmos, vamos fazer a capa de um novo programa. Em alguns minutos. Não vai demorar muito, vai ser agora mesmo. Situação de Cuba. E Donald J. Trump acabou de suspender a operação Projeto Libertad. Não digo mais nada para vocês. Projeto Libertad, agora mesmo em pausa. Vamos ver isso agora. Família, por favor, os comentários de vocês sobre esse assunto são super importantes. Nos vemos em estratégias militares. Bem, em 5 minutos não tive tempo de fazer a capa. Vocês vão ter. Atualizem em 5 minutos. Vai estar tudo preparado lá. Um abraço. Estratégias militares. Estratégias.